Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Língua Portuguesa 1, Leitura e Produção Textual. Meu nome é Maristela de Souza Borba e sou uma professora da área de linguagem, de linguista, minha formação é linguística, né? E trabalharei juntamente com duas outras professoras nessa disciplina maravilhosa de português. Vamos estudar alguns aspectos muito relevantes do nosso português brasileiro, da língua portuguesa. Mas vamos conhecer algumas professoras, as professoras da nossa equipe. Vamos conhecer a professora Ana Lídia. Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Lídia de Freitas Rezende e estou atuando dentro da equipe como web tutora. Então, nosso contato vai ser bastante estreito, porque através das comunicações que vocês farão comigo pela internet, eu vou ser então capaz de passar os recados e decidir as dúvidas que porventura tiverem acontecido durante a aula. Eu desejo a vocês, então, um bom semestre, um bom contato aqui uns com os outros e estamos à disposição para responder às dúvidas de vocês. Eu gostaria, então, agora de chamar a professora Sibéria, que compõe também o nosso time. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Como acabou de colocar a professora Maristela, nós vamos trabalhar Língua Portuguesa 1, né, enfatizando mais a leitura, a produção escrita e alguns procedimentos como coesão, coerência. Então, vamos ver. Na primeira unidade, nós trabalharemos, pessoal, a diferença entre língua e linguagem. É tudo a mesma coisa? Onde as coisas se encontram, né? Onde língua se encontra com linguagem, onde que esses conceitos eles são realmente distantes e diferentes, se existe distância, se existe diferença. Nós vamos fazer algumas reflexões a respeito de língua e linguagem. Além disso, nós vamos trabalhar também de variação dialetal. Todo mundo fala da mesma forma? Evidentemente que não. Qual é a riqueza que nos traz, então, a variação dialetal? Não é? Como que nós temos que encarar essa diferença, não é? Essas características muito próprias de cada indivíduo, de cada falante. Vai ser uma disciplina muito rica, muito significativa para todos nós, ok? A professora Maristela também vai dar alguns encaminhamentos a respeito das próximas unidades, não é, professora? Bem, na aula 2, trabalharemos um conceito muito básico, que é coesão, qualidade textual 1. Na verdade, são aspectos da coesão, que é essa matemática de encaixe das palavras. E essa matemática de encaixe das palavras, ela só é adequada, é correta usá-la se ela contribuir para a construção do sentido do texto, da coerência, que já chegamos na aula 3. Então, coesão, aula 2, coerência, aula 3, são aspectos interrelacionados. Coesão é a forma, coerência é o sentido, a construção do sentido. E são aspectos importantes para nós da área de linguagem, para nós de letras, não é mesmo? E o que veremos agora na unidade 4? Vamos lá, professora Ana Lídia. Então, na unidade 4, professora Maristela e alunos, nós iremos trabalhar então com o parágrafo. Como é importante hoje em dia nós sabermos escrever bem, redigir bem. Então, na unidade 4, nós vamos ver os aspectos relacionados à produção do parágrafo, como, por exemplo, uma etapa prévia de planejamento, trabalhar com desenvolvimento e conclusão de um parágrafo padrão e os outros tipos de ordenação que existem, e também desenvolver as capacidades de encontrar os tópicos frasais, fazer um bom desenvolvimento e uma boa conclusão, que são tão importantes para o nosso trabalho hoje em dia, especialmente para vocês, para futuros professores da área de língua portuguesa. E na unidade 5, a professora Sibéria vai falar para nós sobre o conteúdo. Bom, pessoal, dando então prosseguimento, nós vamos ter na unidade 5, na aula 5, gêneros e tipos textuais. Né? Como é que trabalharíamos, então, essa diversidade, né, de gêneros? Né? Como é que nós podemos, então, entender as diferenças entre gênero e tipologia textual? Né? E, diante desses conhecimentos, sermos melhores leitores e melhores produtores textuais. Então, sempre nesse enfoque de capacitar cada vez mais, né, de formar cada vez mais esse aluno leitor, esse aluno escritor. Ok? Então, em seguida... Bem, na aula 6, veremos aspectos relacionados à leitura e também à argumentação. Bem, em relação à leitura, veremos alguns passos, algumas etapas importantes, necessárias a qualquer processo de leitura. Tá? É importante pensarmos nas estratégias, como que esse processo acontece, porque estamos no curso de letras, estamos no curso de estudos linguística. Estudar leitura é uma área da linguística. E um outro aspecto também da aula 6 é um fato muito importante, a questão da argumentação.
A argumentação hoje em dia é tudo, né, pessoal? Temos que ter uma boa argumentação, mas temos que refletir sobre esse conceito tão importante na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, na nossa vida pessoal. Então, na aula 6, né, veremos aspectos da leitura e aspecto da argumentação, que nada mais é do que convencer e persuadir. Mas o que é convencer? O que é persuadir? Vamos aguardar a aula. E o que veremos agora na unidade 7? Na aula 7, vamos lá? Na aula 7, que é o fechamento da nossa apostila, nós vamos trabalhar algumas dificuldades que nós enfrentamos durante o nosso dia a dia da escrita. Como, por exemplo, como escrever os porquês. Porquê junto, porquê separado, porquê acentuado, mal com U, mal com L. Então, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com dúvidas e temos como futuros professores de língua portuguesa sanar essas dúvidas. Obviamente que nós vamos fazer um treinamento, temos exercícios para serem resolvidos na unidade 7, todos relacionados então à produção com relação à norma culta e as dificuldades que nós nos deparamos no nosso dia a dia. Então, esse é o conteúdo. Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente à nossa disciplina de língua portuguesa. Formamos uma equipe, eu, professora Sibéria, professora Ana Lídia, e essa equipe que vai trabalhar com vocês nas teleaulas, na interatividade, e contamos com todos vocês durante o nosso curso, na apresentação, na discussão, nos questionamentos. É isso aí, sejam todos bem-vindos.